Caros amigos, muito boa noite a todos. Quero dizer da nossa satisfação de poder estar aqui com vocês mais uma vez, para podermos discorrer sobre algum capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na noite de hoje, me foi pedido para falar sobre o capítulo de número 25 desta obra, publicada por Allan Kardec, e ele tem como título esse capítulo, Buscai e Achareis. E a gente vai discorrer um pouquinho também sobre a providência divina. Como é que Deus age em nossas vidas, como é que Ele pode nos auxiliar, por que a gente pede e muitas vezes não recebe? Então vamos verificar no estudo de hoje. Para começar, um poema do livro Antologia dos Imortais, já para dar uma dica para a gente, não é? O Espírito Casimiro Cunha vai trazer o poema A Vitória. A psicografia de Chico Xavier, da editora da Federação Espírita Brasileira. A Vitória. Pedes mapas e instruções para o caminho a trilhar. Entretanto, onde estiveres, o roteiro é trabalhar. Escalas monte espinhoso, no desejo de avançar, a pedra cerrando a frente, mudança é trabalhar. Alegas tédio, né? A depressão invencível, da cabeça ao calcanhar, mas todo enfado se extingue, a fórmula é trabalhar. Lamentas incompreensões no seio do próprio lar, toda mágoa foge e cessa, o recurso é trabalhar. Dizes notar tentações, na ideia, no chão, no ar, mas hoje pode ser livre, a defesa é trabalhar. Transportas na alma intranquila a dor de antigo pesar, de mágoa. Qualquer aflição tem cura, o remédio é trabalhar. Acusas-te perseguido, afirmas-te sem lugar, renova-te e ser feliz, a melhora é trabalhar. Problemas são sempre muitos, não te ponhas a indagar. A vida responde certo, o preceito é trabalhar. O próprio Cristo na cruz, a sofrer e desculpar, ensina que em toda luta a vitória é trabalhar. Então, o nosso querido Chico Xavier, que tanto trabalhou em sua vida por Jesus e pelos seus irmãos, pelos semelhantes, ele vai nos trazer essa fórmula, não é? E aqui o Espírito Casimiro Cunha confirma através do poema A Vitória, do livro Antologia dos Imortais. Bom, no capítulo 25, então, cujo título é Buscai e Achareis, temos 3 itens que Kardec vai comentar. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu e não vos afadigueis, não vos canseis pela posse do ouro, não vos inquieteis também, depende da tradução. E, claro, meus amigos, só o capítulo 25 já daria para fazer um seminário sobre ele. Sobre providência divina, outro seminário. A gente vai focar aqui nos pontos mais importantes. Não poderemos ler o capítulo 25 inteiro, apesar dele ser curtinho, porque ele não tem instruções dos Espíritos. Ele não é um capítulo que tem psicografias, tá certo? Por quê? Porque, na rigor, na primeira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo, que não tinha esse nome, ele foi publicado inicialmente com o título Imitação do Evangelho, não é? Havia nos últimos capítulos alguns trechos das citações de Jesus que Kardec achou importante comentar, mas que não tinham submetidas ali às psicografias dos Espíritos, tá certo? Então este capítulo é um deles, que foi depois transformado em capítulo e mais desenvolvido, mais ampliado por Kardec. Então, por exemplo, a gente poderia perguntar, como é que uma pessoa que não fez nada e herda uma fortuna, o que é que ela fez para receber aquilo? Bom, a gente tem 2 opções, ou a mesma, ou simultaneamente. A primeira é que a prova, para esse espírito, é a prova da riqueza, das facilidades e muitas vezes
Diz o livro dos Espíritos que a riqueza é uma prova mais perigosa do que a pobreza. Segunda coisa, será que não é um espírito que acumulou um tesouro no passado e teve depois filhos, netos e retorna como bisneto e vem herdar o que ele mesmo já havia iniciado no passado? Então, não existe castigo, não existe recompensa, existem consequências. Lei de causa e efeito, não é? A gente pode investigar. E será que vale a pena a gente pedir para ganhar na loteria esportiva, eu não sei como é que é os nomes hoje, eu sou do tempo da loteria esportiva, eu não jogo, não é? E aí, na Mega Sena, essas coisas. Então vejam, será que aquilo é justo? A gente está pedindo, incomodando o nosso Pai, para que Ele nos dê uma prova muito difícil ao mesmo tempo, sem a gente ter feito nada por aquilo. Ou pedir para ter um cargo na empresa, um dos cargos mais altos, de alta responsabilidade, sem que a gente mereça. E muitas vezes lá no cargo, a gente não ia dar conta dessa responsabilidade, porque a gente muitas vezes não tem aquela competência. Então vejam que tudo segue uma regra, e a regra é a meritocracia. Então, Jesus há 2000 anos já nos ensina a cada um segundo as suas obras. Se vocês pesquisarem segundo as suas obras, na Bíblia tem quase 1000 citações sobre esse assunto. E boa parte delas, não todas, mas boa parte vai falar, referendando o que Jesus nos esclarece, que é a cada um segundo as suas obras. E, aliás, o Apocalipse tem, no último versículo, no último capítulo, que cada um será julgado conforme as suas obras. Então a gente vê a importância do trabalho no bem, na nossa espiritualização, para que a gente possa trabalhar mais e melhor pelos nossos irmãos em favor do nosso Pai. Bom, e lá no capítulo 25, então, começa com a citação: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E aí Kardec vai trazer um trecho de Mateus, que diz o seguinte: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede um pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, sendo maus como sois, saber dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Então, a tradução que eu estou usando é do Guilhom Ribeiro, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo da FEB. Então, Kardec então vai comentar essa citação de Jesus. Agora vejam que o pedir, que ele está comentando aqui, ele é uma sequência, pedir, mas depois tem buscar. Então não é só pedir, é também buscar, é bater a porta e ir atrás. Então nos convocando ao trabalho, à iniciativa, não ficar na inércia somente pedindo que caia as coisas do céu, porque essa não é a proposta, tá? Porque Kardec vai falar nesse capítulo justamente da lei do trabalho, que está em um livro dos Espíritos, é uma lei divina. Então o trabalho é necessário, porque senão a gente se atrofiaria, a gente não se desenvolveria intelectualmente, né? O próprio corpo, se a gente passasse o dia deitado, a gente atrofia e não desenvolve os músculos, os ossos, a gente adoece. Então, a gente lembra que Jesus nos falava: eu trabalho até hoje, meu Pai também trabalha. Mostrando que Deus, o nosso Pai, trabalha, e que Ele, o governador do planeta Terra, o criador do planeta Terra, continua trabalhando. Então não é justo que nós, fiquemos na ociosidade, que faz mal, provoca depressão, etc. Não? Então, como poderíamos gozar de algo que não produzimos? Não é justo, não é? Porque se Deus vai dar para alguns que não fizeram nada, só pediram, e outros têm que trabalhar, então Ele está sendo injusto. Ou então tem que dar para todo mundo sem fazer nada. Ou então todo mundo tem que trabalhar. Então a regra é que todo mundo tem que trabalhar, tá? E quem é o maior de todos? Jesus pergunta, e ele responde que é o que se faz servo, ou seja, aquele que trabalha por
todos e não só por si. No livro Pão Nosso tem uma mensagem chamada 3 Imperativos, que vale a pena também a gente pesquisar, e muitas vezes Jesus mesmo esclarece quando aquela mulher, a esposa de Zebedeu, mãe de João e Tiago, pede para que João e Tiago sentem um à direita e outro à esquerda de Jesus no reino dos céus, os lugares de destaque. E ele vai dizer: mulher, não sabes o que pedis. Ela está pedindo uma coisa que, ele fala, não depende nem de mim, depende do meu Pai, mostrando que ele e Deus são figuras distintas também, não é? Então, muitas vezes a gente não sabe o que pede, a gente pede coisas bobagens, pede as coisas materiais, quando isso é tudo passageiro e muitas vezes vai nos aprisionar, a gente vai ser muitas vezes servo, escravo dos bens materiais, que não trazem felicidade, trazem um pouco de conforto, mas não trazem a verdadeira felicidade, e a gente muitas vezes vai, ao deixar a terra, sofrer apegado a esses bens materiais, que a gente muitas vezes cultuou com tanto interesse, não é? Então Kardec vai comentar, eu não trouxe todos os trechos, mas eu trouxe aqui o item 4, que eu achei um dos mais importantes. Em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, eles não vão fazer o que nos compete realizar, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe põe nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de o pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito de que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir, e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. E aí faz uma remissão ao livro dos Médiuns também. No livro, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Então a luz, a inspiração. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi assistência dos bons espíritos, dos anjos, para os nossos irmãos católicos, protestantes, e eles virão acompanhar-vos, e como anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta e ela se vos abrirá, mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. A gente não pede com muito fervor, com muita confiança, não é? Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então Kardec faz uma análise, não é? Ele inclusive cita também a própria reencarnação, mostrando que se a gente não tivesse a reencarnação, a humanidade teria que recomeçar do zero o tempo todo. E ao contrário, se um espírito vem e trabalha numa invenção, ele volta mais tarde, mais esclarecido, com toda aquela experiência, em outra vida, e ele dá continuidade àquele trabalho naquela área, então produzindo cada vez mais e mais e melhor, não é? Então a gente sabe também que a matéria é instrumento da evolução e merece nossos cuidados. Então não é para a gente também, não vou fazer mais nada, não vou largar o mundo, não. A gente tem que sim trabalhar, se esforçar pela nossa manutenção, pelo nosso bem-estar, mas a regra é: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E não o contrário, como a gente faz. A gente busca, por último, a nossa espiritualização, o trabalho no bem, e, em primeiro lugar, as questões materiais. Aí é a ordem que está equivocada, tá? Então, a gente sabe também da importância do desapego ao que é transitório, ao que é passageiro. Quem quiser saber um pouco mais, a gente tem uma palestra chamada Dificuldades Financeiras, Desapego e Materialismo, a Verdadeira Riqueza. Tem disponível na internet, no YouTube, vocês podem conferir depois, quem tiver interesse. E André Luiz recebe o conselho de Lísias, aquele enfermeiro que o acolhe em sua casa, e está no capítulo 7 do livro Nosso Lar, da psicografia do Chico pela FEB. Eu coloquei como título: Desejar, Saber Desejar e Merecer, tá? Não é o título do capítulo não, tá bom?
Lá no finalzinho do capítulo tem lá o esclarecimento de Lísias. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber, primeiro, desejar. Segundo, saber desejar, então ter discernimento sobre o que é que a gente deve desejar. E terceiro, merecer, né? Então ter merecimento. Ou, por outros termos, vontade ativa. Então não é só ter vontade, né? Decidida. Trabalho persistente e merecimento justo, porque o merecimento vem como consequência do trabalho, ou da tarefa que a gente está começando a fazer, e os bons espíritos estão vendo a tarefa que a gente vai realizar, podem nos auxiliar também. Não, ele iniciou uma fundação de uma casa espírita, de uma instituição beneficente, ele merece ser auxiliado, vamos auxiliar, porque ali não é um trabalho para si, é um trabalho pela humanidade, tá joia? Então a gente tem essa consciência também. Bom, do capítulo Observai os pássaros do céu, a gente vai ver aqui a citação de Jesus. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois vós muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura, ou a sua vida em 1 hora? Depende do evangelista. Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje, amanhã será lançada na fornalha, no fogo, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos, ansiosos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal, a sua aflição, a sua preocupação. Então tem essa citação longa, belíssima, não é? Eu sei até de cor assim, com outras palavras, falando da providência divina também, que Jesus nos esclarece. Inclusive, já dizendo para nós que já não ganhamos o corpo e já ganhamos a vida, que é muito mais do que essas coisas materiais que tanto a gente se preocupa, e a maior bênção foi a reencarnação, sem dúvida alguma. É um grande tesouro, é poder renascer. A gente não sabe onde a gente estava no mundo espiritual, não é? Então é muito bom poder ser resgatado e trazido aqui para a Terra pela nossa mãezinha, pelo nosso papaizinho. Lá no item 8, lá no finalzinho, Kardec vai dizer, em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. A caridade, e aí ele acrescenta também uma informação interessante, que a caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Então não basta vir um regime ditatorial, não, agora vai ser, todo mundo vai ser igual, por exemplo. Não. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Então a gente sabe que não se pode decretar por uma lei a fraternidade. Ela não existe. O próprio Chico dizia isso. Que no dia que a gente tiver que ser obrigado a repartir os nossos bens com o nosso irmão, isso não é caridade mais. E falando um pouquinho sobre a providência, lá no livro A Gênese, uma das outras obras básicas de Allan Kardec, que completou 150 anos agora, recentemente, em 2018,
ela é de 68. Na primeira edição aqui, porque eu tenho várias edições, eu trouxe aqui da primeira edição o capítulo 2, Deus, onde Kardec vai estudar, além de Deus, vai estudar sobre a providência divina. Então vamos lá no item 20. A providência é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. É nisso que consiste a ação providencial. Então, às vezes a gente acha que Deus está muito distante, não é? Muito ocupado com as coisas do universo inteiro, dos bilhões e bilhões de bilhões e bilhões e bilhões de galáxias e bilhões de planetas, cada um dentro delas. A gente não. Esquece, e Kardec faz uma demonstração científica mostrando que o fluido divino nos permeia, nós estamos envolvidos por esse fluido, então Deus está conosco o tempo inteiro, em toda parte, a todo instante, não é? E ele vai demonstrar. E o próprio Haroldo Dutra Dias fala isso, que às vezes a gente tem um conceito de Deus assim, muito distante da gente, o que não corresponde aos ensinamentos do Espiritismo, tá? A gente pode e deve conversar com o nosso Pai e saber que Ele nos ama infinitamente, incondicionalmente, mais do que a nossa mãezinha, vai saber nos ouvir, nos acolher e certamente enviará seus filhos para nos ajudar, nossos irmãos mais velhos, né, os anjos. E lá no item 25, Kardec vai trazer a informação. Não haverá nenhum ser, por mais ínfimo que nos pareça, então, o último dos vermes, que de algum modo não esteja saturado desse fluido divino. Achamos-nos, assim, constantemente em presença da divindade. Não lhe podemos subtrair ao olhar nenhuma de nossas ações. O nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do vosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo, né? Que está lá em 1 João 4, tá certo? Então vejam a informação que ele vai nos acrescentar. Então Kardec vai dizer que o problema é que seres finitos como nós, limitados, não conseguimos compreender um ser infinito, um ser ilimitado. E daí por isso é que a gente tem essa compreensão limitada que não corresponde à realidade do nosso Pai Celestial, tá joia? Não vos afadigueis, e Paulo também disse isso, não é? Diz que em Deus nos movemos, em Deus vivemos, então, mostrando como a gente está mergulhado nesse fluido divino. E na terceira parte do capítulo 25, ele vai falar sobre não vos afadigueis pela posse do ouro. E lá traz no item 9, não vos afadigueis por possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fardos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Então, acrescentei aqui o que trabalha, não é? Tem um que trabalha lá. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim, que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi, ao sairdes dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés, das vossas sandálias. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. A citação está em Mateus, não é? Então vamos ver o comentário de Kardec, né, que a gente vai fazer. Então ele atualiza todo o contexto, mostrando que aquela época era até natural, porque não havia tantos viajantes, não é? Daria até para viajar sem muitos recursos para a viagem, mas agora com o aumento do comércio, as viagens mais longas, é necessário ter mais provimentos, mais algum recurso, não é? E havia toda uma tradição de acolher o peregrino, não é? Havia até crenças que cairia fogo do céu na casa de alguém que se recusasse a hospedar um peregrino naquela região. Então ali havia uma série de proteções para ajudar também, não é? Mas então Kardec faz essa atualização e vai trazer um sentido moral, que é o mais importante da gente compreender. Então vamos lá. A par do sentido próprio,
Essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ademais, eles, nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguirem dos egoístas os caridosos. Por isso foi que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anatematezeis, não lançar anátema, é não excomungar, não condenar a pessoa, não execrar. Os que não pensam como vós, acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo: outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. E aí ele faz a referência ao capítulo 4, que é não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que vai tratar de reencarnação. E no itens 10 e 11 eu trouxe aqui para vocês lembrarem o que é essa história de tomar o reino dos céus com violência. Então tem lá a citação, essa citação era uma alusão à violência da lei mosaica, da lei de Moisés, que ordenava o extermínio, que se matasse os infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura, como assim Jesus nos esclarece, não é? Então, nós vamos ter aqui vários ensinamentos, não é? Primeiro, Kardec fala da confiança na providência. Então, em toda parte ela acontece. Ele próprio foi objeto da providência divina, não é? Certa vez ele vai perguntar ao Espírito Verdade, o Espírito coordenador da revelação da doutrina espírita. Ele vai perguntar assim: olha, eu sei que os bons espíritos me auxiliarão do ponto de vista moral e espiritual, mas do ponto de vista material, poderão eles também me ajudar? Porque ele passava muitas dificuldades, não sobrava dinheiro. Muitas vezes ele teve que, com seus próprios recursos, bancar a edição, como foi da primeira edição da Revista Espírita, que foi um grande sucesso, teve que inclusive ser republicada. E o Espírito Verdade vai lhes dizer: não te ajudar seria não te amar. Não te ajudar seria não te amar. E aí demonstra todo o seu amor por Allan Kardec, mostrando que nunca faltou o necessário para que ele pudesse realizar o trabalho maravilhoso. Chico Xavier, quantas vezes também vai receber nas lições da providência divina, também auxiliando nos trabalhos, na divulgação, no consolo das pessoas que o procuravam, no esclarecimento, na psicografia dos livros. Bezerra de Menezes também, quantas vezes a sua esposa ficava preocupada porque não tinha mais nada na despensa para comer, e ele doando sempre, ajudando todos os pobres, não sobravam recursos para ajudar quase em casa, uma vida extremamente simples. E de repente vinha uma carroça e chegava na porta da sua casa, não é? Com aquela feira, com aqueles mantimentos para providenciar a manutenção da sua família. E ele agradecendo sempre, e a pessoa nem sequer se identificava, né? Quantas vezes também Chico foi objeto disso? Teve uma vez que ele estava ajudando um grupo debaixo de uma ponte, a alguns quilômetros da cidade, e todos os meses eles visitavam lá aquele local com os voluntários, e Chico naquela visita eles não tinham absolutamente nada para levar. A despensa estava completamente vazia. Ele não sabia o que fazer, então ele faz uma prece. Olha aí a lembrança da prece, que a gente muitas vezes não se recorda. Orou com fervor. Dr. Bezerra de Menezes disse: Chico, coloque algumas garrafas com água que nós vamos fluidificar, né, magnetizar, para você poder levar para os nossos amigos, já que a gente não tem recursos materiais. Ele então fez isso. E também na prece ele lembrava de Jesus dizendo: jamais vos deixarei órfãos, voltarei a vós, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso sempre o fortalecia. E ele então vai até aquele local
com os amigos. Chegando lá, aquelas pessoas muito necessitadas se revoltam, alguns deles, né? E aí falam: isso é um absurdo, o que vocês vieram fazer aqui? Vocês vieram trazer só água? Que água tem aqui no riacho? Não é? E uma senhora já se levanta em defesa deles, não, meus amigos, eles sempre vieram aqui, sempre nos trazem alimentos, roupas, mantimentos, remédios, e só porque dessa vez eles não tiveram nada para trazer, nós vamos tratá-los assim? Não, sejamos gratos pela água magnetizada enviada pelo Dr. Bezerra de Menezes. E enquanto estava naquela discussão, não é? Um caminhão parou em cima da ponte e começou a buzinar. Pom, 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 pom. É palestra com sonoplastia para espantar o sono, né? Para espantar os obsessores, né? Não para espantar não, trazê-los para cá para se evangelizarem também, não é? E aí, o motorista pergunta, um dos jovens sobe lá: "Você é o Chico Xavier?" "Não, não sou eu." "Ele está." Aí trouxeram o Chico. E o motorista disse: "Olha, seu Chico, eu vim aqui em nome de um empresário de São Paulo, que recebeu muitos benefícios do Senhor, não é? A cura de uma doença incurável da sua esposa, e ele mandou trazer aqui um caminhão de mantimentos para o senhor doar para os pobres." E aí foi aquela festa, né? Distribuíram ali mantimentos para aquele grupo, e sobrou bastante ainda para levar para os vários outros necessitados que eles amparavam. Mas aí Chico ficou curioso: "Mas, meu amigo, como é que você me encontrou aqui? Eu não havia ninguém em casa, e é um lugar ermo, como é que você me encontrou aqui?" Ele disse: "Não, havia uma pessoa assim. O senhor não mora no endereço tal, rua tal, número tal?" "Sim, o endereço está correto." "Pois quando eu lá cheguei, havia um senhor de olhos claros, de barbas brancas, e eu perguntei: o senhor é Chico Xavier?" Ele disse: não sou eu, meu filho. "O senhor sabe onde ele se encontra?" "Sei perfeitamente." E apontou o caminho aqui debaixo da ponte onde o senhor se encontrava. Era Dr. Bezerra de Menezes que ali se materializava para apontar o caminho dos justos, informando onde iria a ajuda. Então vejam, meus amigos, que possamos nós ter a honra também de sermos apontados pelos espíritos nobres para as pessoas que possam pedir ajuda, para que tenhamos a honra de ajudar, o prazer, a alegria de auxiliar nossos irmãos, do mesmo modo que nós somos auxiliados pelo nosso Pai Celestial. Então, Kardec faz esse esclarecimento sobre a providência e fala também, não é, para que a gente não se impressione de forçar ninguém a ser espírita, a se preocupar com isso, só tem que... Não, pelo contrário, né? Aquelas pessoas que acolhiam eles interessadas, se eles tivessem trazido ouro ou prata, estavam interessados nos bens materiais dele, na riqueza deles, não. As pessoas realmente desinteressadas, as pessoas boas, as pessoas caridosas, iam hospedar aqueles viajantes que não tivessem ouro, que não tivessem prata. E estas pessoas sim estariam aptas muito mais para escutar os ensinamentos do Evangelho do que os que estavam interessados no dinheiro dos viajantes, não é verdade? Então Jesus já esclarece isso, e também Kardec fala: olha, não vamos forçar ninguém a ser espírita. Claro que vamos pregar o Evangelho, vamos falar do Espiritismo, vamos divulgar sim, mas sem nos inquietar de querer converter ninguém ao Espiritismo. Até porque o Espiritismo não é uma religião propriamente dita, não é? Ele é uma filosofia espiritualista, é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal, e ela tem consequências ético-morais. E ele só pode ser considerado religião no sentido mais amplo da palavra, naquele sentido de religar o homem a Deus. Aí ele sim é uma religião, e nós nos ufanamos disso, diz o artigo. Afinal, o Espiritismo é uma religião, não é? De Allan Kardec na Revista Espírita. Então, só nesse sentido, mas não é religião no sentido estrito da palavra, como as demais religiões. Assim, pelo contrário, no Espiritismo não veio combater as religiões, mas fortalecê-las, porque pelos frutos os conhecereis. E as religiões sérias produzem frutos bons, da caridade, do perdão, do amor, da alegria, da esperança, da fé em Deus e no conhecimento do Evangelho de Jesus ou de outros missionários que Ele nos enviou. Então a gente apoia todas as religiões, tá joia? Então não violenteis nenhuma consciência e não matematizais, e deixai tranquilos aqueles que vos repelem, não é?
E aí, quando fala sobre o pó das sandálias, que a gente deve deixar o pó das sandálias, Emmanuel, que tem uma série de comentários sobre trechos do Novo Testamento, vai comentar esse trechozinho da passagem sobre largar o pó, sacudir o pó das sandálias. O que a gente pode aprender de mais profundo dessa lição? Dá no livro Perante Jesus, da editora Ideal, a psicografia do Chico Xavier. O pó das sandálias. Quando o Senhor nos recomendou sacudíssemos o pó das sandálias, ao nos retirarmos dos lugares em que a nossa cooperação fraternal ainda não se mostrar suscetível de ambientação e reconhecimento, não nos induziu à indiferença, ao relaxamento ou à dureza espiritual, não é? Então, lá no próprio Livro dos Médiuns, também Kardec pergunta se a gente deve tentar convencer o incrédulo. E os espíritos superiores respondem: depende da incredulidade. Se for aquela incredulidade por sistema, ou seja, a pessoa realmente é ateu, ela não acredita em nada absolutamente, ela não quer acreditar, deixai-o por conta da providência divina, que no momento oportuno ele será esclarecido. Buscai antes os muitos, e são muitos, os que estão precisando de escutar aqueles esclarecimentos. Os mártires do trabalho, as pessoas mais simples, que muitas vezes precisam conhecer o Evangelho de Jesus e estão mais humildes de coração para escutá-lo, não é? Então ele não nos induziu à indiferença, ao relaxamento ou à dureza espiritual. É que o amor próprio, quando destrutivo em nossa personalidade, nos compele a resoluções e atitudes negativas, que de nenhum modo se coadunam com o programa cristão que fomos chamados a desenvolver. O pó das sandálias é a preocupação doentia de recebermos o incenso das considerações sociais, todo mundo gostar da gente, todo mundo prestigiar a gente, não é? É a tristeza improdutiva diante da calúnia ou da perversidade. A dilaceração inútil perante a ignorância dos outros, o anseio por resultados das nossas ações mais elogiáveis no campo imediatista da vida, a revolta contraproducente junto às sombras do mal, a indisciplina ante as ordenações transitórias do mundo, o desânimo à frente das dificuldades, o desalento entre os obstáculos naturais do caminho, a exigência de compreensão alheia no capítulo de nossas manifestações pessoais, os melindres da nossa suposta superioridade, em que muitas vezes nos enganamos do próprio íntimo, a desistência da boa luta ou a deserção perante a dor. Olha quanto pó que a gente tem, que a gente acumula, não é? Olha quanta coisa, viram aí? Preocupação doentia, né? Querendo as considerações do mundo, dilaceração inútil por conta da ignorância dos outros, o anseio por resultados das nossas ações, a revolta contraproducente por causa dos ataques do mal, a indisciplina ante as ordenações transitórias do mundo, o desânimo à frente das dificuldades, o desalento entre os obstáculos naturais do caminho, a exigência de compreensão alheia, os melindres da suposta superioridade, a desistência da boa luta ou a deserção perante a dor. Quem não tem algum desse pozinho aí, não é? Quando eu li isso aqui, caiu a carapuça assim, em vários trechos desse aqui. Então, olha como estudar com Emmanuel é muito interessante, não é? Aliás, os comentários muito ricos, eu recomendo sempre, não é? Vocês procurarem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? São vídeos que estão gravados na FEB TV, tem disponível inclusive no YouTube, onde estão normalmente coordenados pelo César Perry de Carvalho, pelo Haroldo Dutra Dias, um grupo muito bom, com o Saulo César de Lima, tem também o Simão Pedro, muitos outros amigos, o Wagner Paixão, o Afonso Chagas, enfim, o Afonso Rei, que é muito bom, o filho do César, a esposa dele também, não é? Então, vocês vão ter, Afonso não, desculpa, o nome dele é Flávio Rei, tá? É muito bom também. Então, todos ali que são convidados para participar, a Larissa e muitos outros, estão ali colaborando e trazem várias dicas, várias dessas citações de estudos de Emmanuel, comentando trechos do Evangelho, que vai enriquecer muito o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Emmanuel veio a aprofundar
E há quem diga que ele foi apenas um instrumento de que espíritos superiores viessem trazer aquelas informações, porque é muita coisa que Emmanuel produziu. É quase impossível que seja um só espírito que possa ter comentado praticamente todo o Novo Testamento. É muito interessante e muito útil para todos nós, tá? Recomendo aquela série Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Ceifa de Luz, Palavras de Vida Eterna. Há vários deles, publicados por várias editoras, da Lavra de Chico Xavier, tá bom? Do Espírito Emmanuel, tá bom? Aliás, tem inclusive eles organizados, tem o Evangelho por Emmanuel. Então tem lá o Evangelho de Mateus por Emmanuel, o Evangelho de Marcos por Emmanuel, que o Saulo César fez, um companheiro muito dedicado do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, tem feito para nós analisarmos, tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui os pó das sandálias. Semelhantes estados espirituais simbolizam o pó das sandálias que nos cabe alijar, retirar, nos livrar. Sem delonga, não, o mais rápido possível, nos mínimos desequilíbrios entre a vida e nós outros. Esqueçamos tudo que nos incline ao resvaladouro da inutilidade e marchemos para diante. Grande é o campo da terra, e até que a ventania e a tempestade possam remover os tropeços de muita paisagem empedrada e escura na gleba do planeta, prossigamos semeando o bem, cultivando-o e defendendo-o em todos os setores de nossa tarefa, convictos de que a plantação da luz produzirá os resultados da felicidade e da perfeição para a vida imortal. Então está aí a mensagem, o pó das sandálias, do livro Perante Jesus, da editora Ideal. E para a gente concluir, um poema do Espírito Maria Dolores, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Antologia da Espiritualidade, um livro só de poemas mediúnicos, maravilhoso, que eu convido vocês para conhecer, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Então vamos lá. Agradeço, Senhor. Olha que prece diferente, que vocês estão acostumados a gente está acostumado a pedir de um jeito, ela vai mostrar que ela, quando chega no mundo espiritual, ela vai agradecer pelo Senhor não ter atendido em muitos desses pedidos. Vamos ver aqui? Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas, aos pedidos indevidos que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas, daqueles presentes que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fosse espinhos na senda, no caminho que me deixa percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do meu orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, quero amor, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso. Não casamos com ninguém, somos irmãos, filhos, não é por acaso. Em que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes às exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Então, que poema belo e diferente, para que a gente aprenda a orar com Maria Dolores, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Antologia da Espiritualidade. A gente devolve a palavra aqui à coordenação da casa. Aqui está o nosso canal no YouTube, onde vocês podem conferir mais palestras. Essa vai estar disponível no YouTube também, para aqueles que tiverem interesse. E recordar vocês, então, do almoço beneficente aqui da casa. Próximo domingo já, 15 de setembro, então adquira o seu convite. Se você não puder vir, adquira, deixe aí para eles doarem, para quem não pode pagar, poder também participar do almoço e a gente colaborar com a manutenção dessa casa e as atividades sociais e a divulgação da doutrina espírita que também ela faz, tá bom? A gente agradece a oportunidade.